Olá! Antes de tudo, já dá o seu like aí, seu joinha, para que essa mensagem, essa palavra, possa chegar até outras pessoas. E não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho para que você venha receber todas as notificações. O caráter do perdão. É claro que uma pessoa não pode perdoar a outra perfeitamente, se não houver da parte do Espírito de Deus uma ação direta no coração da ofendida, capaz de convencê-la a isentar de culpa ou perdoar a quem a ofendeu. É verdade também que o Espírito Santo, sendo agente do perdão, produz em nós um arrependimento através do convencimento do pecado, livrando-nos de guardar ódio, rancor ou qualquer ressentimento de alguém. O ato de perdoar, às vezes, se torna quase impossível devido à gravidade da ofensa cometida e à sensibilidade de quem foi ofendido. Por isso, mesmo sem ação por parte do Espírito de Deus, isso seria realmente impossível. A ação do Espírito Santo, através do perdão, não significa automaticamente que a pessoa que perdoa está cheia do Espírito, ou mesmo que tenha o Espírito de Deus, pois não há, são poucas aquelas que têm boas atitudes cristãs, mas do que muitas que professam a fé cristã, mas que se omitem na hora do perdão. O perdão tem um Espírito, e este vem da parte de Deus. Aqueles que o praticam tão somente estão sendo usados pelo Espírito Santo e nada mais do que isso. Pode-se perguntar, como pode alguém ser usado por Deus sem que pertença a Ele ou a tenha dentro de si? Deus usou uma jumenta para falar com Balaão. Diz lá em Números, capítulo 22, versículo 28. Usou os corvos para sustentar o profeta Elias, também diz lá 1 Reis, capítulo 17, versículo 6. E da mesma forma, usa pessoas para perdoar outras, quando aquelas desejam perdão. O perdão independe do arrependimento. É evidente que o princípio do perdão funciona independentemente do arrependimento, haja vista que o perdão é uma ação unilateral, isto é, tem que partir da pessoa ofendida, ainda que o ofensor não tenha tomado qualquer atitude no sentido de receber o perdão. Isso porque exprime uma qualidade segundo o caráter do próprio Deus. O perdão pode se tornar fácil quando o ofensor apresenta um arrependimento sincero. Porém, nem sempre é o que acontece, porque também nem sempre o ofensor sabe que ofendeu. E aí? Como poderá se arrepender se desconhece a sua falta? Consideremos o procedimento do Senhor Jesus Cristo, já pregado na cruz, quando disse, referindo-se aos seus próprios adversários e assassinos que vinham escarnecendo dele. Diz lá em Lucas, capítulo 23, versículo 34, diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O Senhor não somente orou por eles, como também os defendeu diante do Pai. Um caráter assim se encontra apenas naqueles que têm as suas emoções controladas totalmente pelo Espírito Santo. Da mesma forma, aconteceu com Estevão, que enquanto estava sendo apedrejado, orou. Diz lá em Atos, capítulo 7, 60, diz assim: Senhor, não lhes impute este pecado. Quantas vezes, enquanto estamos sendo também apedrejados, oramos pedindo vingança, justiça, fogo do céu, o peso da mão do Senhor e etc. Quer dizer,
O autêntico cristão reage diante do ódio e ofensas recebidas com o mais profundo amor em forma de oração e perdão. Atitudes como a de Estevão refletem uma personalidade digna do caráter de Jesus Cristo. Isso é, o que significa ser cheio do Espírito Santo. Como pode o perdão ocupar o lugar da ira? O espírito do perdão não está afinado com o homem natural e por isso mesmo não é fácil perdoar. A personalidade humana é fruto do meio em que vive, ou seja, da sociedade materialista reinante neste mundo. E isso cria no homem um sentimento de autodefesa, como nos moldes mosaicos do olho por olho, dente por dente. Assim fica muito difícil o sentimento de perdão sem primeiro manifestar-se o do ódio e o da vingança. Ora, conhecendo Deus a natureza humana, até permite que o cristão venha a se irar, devido às circunstâncias, sem que essa ira seja pecado. O rei Davi assim se pronunciou. Diz lá em Salmo, capítulo 4, versículo 4, diz assim: Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Diz lá em Salmo 4, 4. O apóstolo Paulo explicou. Também diz lá em Efésios, capítulo 4, versículo 26 e 27, diz assim: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deem lugar ao diabo. Então, diz também, é lá em Efésios 4, 26 e 27. Olha só, observamos que a ira não é pecado, desde que seja momentânea. Todos os seres humanos estão sujeitos a ela. Os cristãos, por mais espirituais que pareçam, são passíveis desta reação natural, fruto das suas emoções. Mas veja bem, a ira não pode ultrapassar uma noite e continuar no outro dia, pois como Davi disse, consultai no travesseiro, ou seja, meditai, considerai, livrai-vos daquele sentimento de ira no travesseiro e então sossegai. Paulo concluiu: não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo, significando que o sol não deve se pôr sem que a ira tenha se retirado do coração. E acrescenta exortando que, permanecendo a ira, é como se abrisse um espaço no coração para o diabo. Como agir, então? Mediante a ofensa de alguém? Se não se pode controlar as emoções de ira, espere, pois aqueles momentos de tensão nervosa passarem, e então pare e analise paulatinamente as circunstâncias que produziram tudo aquilo. Procure levar em consideração o porquê da atitude do ofensor, colocando-se no lugar dele, e certamente o Espírito Santo fará a sua parte para retirar daquela ira. Tudo isso é muito difícil de colocar em prática quando a pessoa não está realmente interessada em viver o cristianismo, em pautar sua vida pelos padrões bíblicos. Mas quando a pessoa deseja sinceramente andar nas pegadas do Senhor Jesus, então nada nem ninguém poderá impedi-la. O perdão não tem limite. Diz aqui em Mateus capítulo 18, 21 e 22, diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7.
Jesus falou para Pedro. Diz lá em Mateus, capítulo 18, 21 e 22. Quando alguém expressa um pensamento igual a esse de Pedro, numa compreensão limitada do perdão, não compreende a mensagem cristã e nem o reino de Deus, ignorando o sentido real do amor, pois sendo um ato de amor, o perdão é ilimitado. Uma noção básica e generalizada, observada na literatura judaica e outras, era de conceder favores, suportar ou perdoar, pelo menos 3 vezes. Jó disse, lá em Jó 33, 29, diz assim: eis que tudo isto é obra de Deus, 2 e 3 vezes para com o homem, para reconduzir da cova a sua alma e alumiar com a luz dos viventes. Diz lá em Jó 33, 29. Evidentemente, o Senhor Jesus respondeu a Pedro usando uma figura de linguagem, 70 vezes 7, que significa um número sem limites, ou seja, perdoar tantas vezes quantas forem necessárias. Essa é a interpretação correta do ensinamento do Senhor Jesus para todos nós e que não requer mera obediência, pois deve partir de um coração realmente convertido e cheio de amor. O pecado é como uma doença que, quantas vezes venha sobre nós, sempre procurarmos nos livrar dela. Da mesma forma são os ressentimentos não repelidos do coração. Precisam ser extintos cada vez que encontrarem receptividade. As leis do Antigo Testamento e as leis comuns dos homens, que, para nações ou indivíduos, nada tem a ver com perdão do ponto de vista cristão. Nos moldes cristãos, o perdão personifica o amor, assim como o Senhor Jesus personificou o próprio Deus entre os homens. Eu fico pensando, quantas vezes o Senhor teria perdoado Judas? Quantas vezes o teria visto roubando da sacola de ofertas e ainda assim não o acusava? Sempre o perdoava, né? Quantas vezes Judas teria se sentado ao seu lado com o coração cheio de más intenções? Olha só. E novamente o Senhor o perdoava. Entretanto, Judas nunca aceitou o perdão do Senhor e por causa disso se autodestruiu. Assim também é o perdão de Deus, que está continuamente estendido à humanidade. Porém, enquanto os homens não aceitam o seu perdão, ficam confinados à sua própria destruição, pelo seu próprio julgamento. O perdão como obediência cristã. Muitos, embora o cristão procure perdoar natural e sinceramente o seu semelhante, não há que se considerar também o perdão como uma prova de fidelidade ao Senhor, obedecendo às suas palavras, não por obedecer, pura e simplesmente, mas porque há razões de sobra para isso. Por exemplo, na qualidade de seus seguidores, temos que dar testemunho a respeito dele, através das nossas atitudes, não apenas para honrá-lo, como para nossa própria sobrevivência neste mundo cruel. Numa certa ocasião, ele diz lá em Mateus 5, 39 e 41, diz assim: não resistais aos perversos, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhes também a outra, e ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te
obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Então diz lá em Mateus 5, 39 e 41. Olha só. A tendência natural do ser humano, após sofrer o mal causado por outro, é procurar imediatamente se vingar, se possível, infligindo ou tentando infligir um sofrimento ainda mais duro do que o sofrido. Quantos vêm sofrendo, ou mesmo até perderam a vida, tomando atitudes dessa natureza? Quantos cristãos têm arriscado suas vidas e a de seus familiares por se permitirem uma vingança imediata, após terem seus carros aborrados por outros motoristas em estradas perigosas? Por exemplo, os discípulos de Jesus, sujeitos ao reino de Deus, devem, porém, ter outras atitudes, de tal forma que exprimam suas características de seguidores do Mestre. Sofrendo mal, ao invés de procurarem se vingar, devem estar preparados para sofrer outros males e ainda assim perdoarem, considerando as situações diferentes de cada agressor. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, se levarmos uma fechada de um outro carro, devemos estar disciplinados espiritualmente para considerar que, por um motivo ou outro, aquele motorista foi levado a tal procedimento, talvez problemas familiares ou financeiros, talvez para se desviar de um buraco qualquer e etc. Enfim, sempre há uma razão plausível que leva as pessoas a se comportarem agressivamente, e nós que acreditamos na força do amor, que servimos e seguimos a um Deus de misericórdia e compaixão, temos que considerar e perdoar. É claro que um comportamento desse tipo não se consegue da noite para o dia. Todavia, devemos lutar com todas as forças, a fim de controlar os impulsos emocionais e desenvolver a nossa espiritualidade para chegar. Diz lá em Efésios capítulo 4, 13 e 14, diz assim: a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia como se induz ao erro. Olha só o que diz lá em Efésios 4, 13 e 14. E segundo a lei mosaica, um homem credor podia tomar a túnica, que é a roupa interior, do devedor como fiança. Mas se a roupa externa, que é a capa, lhe fosse tomada, teria de ser devolvida antes do pôr do sol, porque era natural que o devedor precisasse dela como proteção contra o frio da noite. Um homem pobre talvez pudesse ter mais de uma túnica, mas provavelmente não poderia ter mais do que uma capa, que era a roupa exterior e, usualmente, de muito maior valor do que a outra. A capa era usada como cobertor à noite. O que o Senhor Jesus quis ensinar é que, se alguém quisesse processar o outro, era melhor que este último não somente desse o que o primeiro tinha direito, mas até algo de maior valor, contando que, assim fazendo, pudesse evitar o desenvolvimento de um espírito maldoso e egoísta. Também é melhor para o cristão perder as coisas materiais do que a sua boa consciência e integridade. O apóstolo Paulo deu o mesmo conselho dizendo, diz lá em 1 Coríntios, capítulo 7, 7, diz assim: ou só
existir entre vós demanda já e completa derrota para vós outros, porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Diz lá em 1 Coríntios 6, 7. E assim como diz também uma passagem lá em Atos 20, 35, diz assim: mas bem-aventurado é dar que receber. Da mesma forma, mais feliz é aquele que perdoa do que aquele que é perdoado, ainda que isso não seja de imediato agradável aos nossos olhos. Porém, mais tarde, há que se revela a sua eficácia e o seu valor. Quando alguém comete uma ofensa contra outrem, normalmente fica devedor deste, que, por sua vez, deve limpar o seu coração de qualquer mágoa ou ressentimento contra o ofensor, perdoando-o. Mas, se por acaso este último se mantiver ressentido contra o primeiro, fica na posição de devedor, não somente aquele, mas também a si mesmo e, sobretudo, a Deus. É isso mesmo. A pessoa que não consegue perdoar fica em débito com o seu ofensor, consigo mesma e, acima de tudo, com Deus. E por quê? É simples. Quando a pessoa ofendida não perdoa, o seu desenvolvimento espiritual estaciona. Isso porque a sua consciência fica instintivamente cobrando ou a vingança ou o perdão, dependendo naturalmente do caráter que ela possui. A partir dessa premissa, a cobrança interior de tal pessoa passa a lhe corroer, e sempre numa progressão contínua, permitindo assim o seu retrocesso espiritual. Além disso, a força maligna vai se desenvolvendo e a força benigna se deteriorando, abrindo cada vez mais espaço para o processo definhatório. Quando o perdão acontece por parte da pessoa ofendida, ela é sempre mais prejudicada do que aquela que a ofendeu, embora fiquem ambas presas por um elo maligno. Por outro lado, o perdão exerce também melhor efeito sobre aquele que perdoa do que sobre aquele que é perdoado. Se repararmos na vida de alguém que não consegue perdoar, verificaremos os desatinos que ela vive no cotidiano, pois o seu caráter se modifica constantemente na convivência com as pessoas e sempre surge mais inimizades no seu círculo de relacionamento. Na igreja, as suas orações são vazias, a sua devoção é oca e a presença de Deus nunca é sensível. Portanto, é imperiosa a necessidade de perdoar o ofensor, por se tratar de uma questão de inteligência e lógica. O cristão é o templo do Espírito Santo, a habitação de Deus, e jamais deve deixar-se contaminar por um ressentimento ou mágoa, pois isso entristece o Espírito de Deus, o qual vive em nós exatamente para realizar uma transformação do nosso caráter, de acordo com o do seu Filho, Jesus. O apóstolo Paulo, em recomendação aos cristãos romanos, diz lá em Romanos capítulo 12, 17, 21, diz assim: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer.
se tiver sede, dá-lhe de beber, porque, fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Diz lá em Romanos 12, capítulo 12, 17 e 21. Quanto mais alguém perdoa, mais crédito tem para com o ofensor e, sobretudo, com o próprio Deus. Porém, se ela não perdoa, passa a dever ao diabo. Olha só, o que fazer quando a pessoa pede perdão, mas não recebe? Não é muito comum a pessoa se humilhar e pedir o perdão e a pessoa ofendida não perdoar. Entretanto, quando isso acontece, a pessoa ofendida fica liberada totalmente perante a sua consciência e, muito mais, diante de Deus. Embora a outra não a tenha perdoado, nesse caso, ela está limpa de qualquer culpa. É claro, ninguém pode obrigar alguém a perdoar, mas cada um tem que fazer a sua parte individualmente. Por que devemos perdoar? Olha só, quando a pessoa ofendida não consegue perdoar, ela deixa criar sobre si uma barreira intransponível, capaz de impedi-la de se aproximar de Deus. Esta é a razão porque existem muitos que professam a fé cristã, mas não alcançam a plenitude de vida, a qual o Senhor Jesus prometeu. Verdadeiramente, poucos estão dispostos a pagar o preço alto pela plenitude de vida que o Senhor Jesus nos oferece, mas todos a querem de acordo com seus próprios desejos, segundo a sua própria vontade e de maneira facilitada. Todos sabemos que aceitar o Senhor Jesus como Senhor é muito fácil, o difícil é segui-lo. Ele mesmo se pronunciou a esse respeito quando disse, o próprio Jesus disse, diz lá em Mateus capítulo 16, 24, 26, diz assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Isso aqui diz lá em Mateus capítulo 16, 24 e 26. Foi o próprio Jesus que falou, que está escrito lá na palavra de Deus. O que fazer quando a mágoa e a outra pessoa não sabe? Olha só, quando alguém tem mágoa ou ressentimento de alguém que nada sabe sobre isso, deve perdoá-la secretamente ou confessar o ressentimento a ela. Isso depende de cada um. Se por acaso a pessoa magoada sentir no coração o desejo de confessar, tudo bem, confesse-o, mas se não sente necessidade de fazê-lo, pode muito bem perdoá-la secretamente. Mas uma coisa é necessária: não guardar de forma alguma qualquer tipo de ressentimento contra outra pessoa. Realmente, há mágoas que precisam ser confessadas, porque quem confessa aquilo que vem sentindo não somente esclarece o porquê do ressentimento, como também retira de dentro de si a semente do mal, ficando assim automaticamente limpo por dentro. O perdão não tem limite. Olha só o que diz aqui em Mateus 18, 21 e 22. Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7.
Diz lá em Mateus capítulo 18, 21, 22. Olha só essa mensagem. Então, se você tem algo com alguém, peça perdão. E quando nós pedimos perdão a alguém sobre o fato que aconteceu em relação à nossa vida e qual o motivo, eu não sei qual a sua relação, o motivo seu, mas quando a gente pede perdão a alguém, as bênçãos do Senhor vêm sobre as nossas vidas. E assim é o que diz na palavra. Então, peça perdão. Se alguém te fez mal, procura essa pessoa e peça perdão. E quando nós perdoamos alguém e pede perdão, nós estamos livres com o Pai, para nós consultar o Pai e estamos livres até Deus. Então, libera o perdão a esta pessoa. Então, que Deus te abençoe, que te guarde, que através desta palavra você venha ter o conhecimento e a sabedoria de Deus. Que Deus abençoe a todos que ouvir essa mensagem, essa palavra, em nome do Senhor Jesus.